O que fazer quando parece que o mal triunfou? O que a gente fala nos dias que não temos palavras? Essa mensagem vai te ajudar nesse tempo que nós estamos vivendo e nos dias difíceis que, se por acaso se apresentarem para você ou que estejam diante de você. Eu oro e torço pelo seu triunfo, seu sucesso em Cristo e por Cristo. Mas saiba que quando os dias maus vierem, ou se você estiver diante do dia mau, ou o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito sombrio, o que a gente tem que fazer então, nesse tempo que parece que o mal está triunfante? Bom, primeiro eu quero que você lembre de algumas histórias. Preciso que você recorde algumas histórias comigo. E nesse momento é ótimo olharmos para as Escrituras. Salmo 73 conta a história de um momento na vida de um homem que teve uma trajetória maravilhosa, mas um momento foi muito delicado. A Bíblia conta a história de um grande salmista, um grande músico que ajudou a reconstruir a adoração em Israel, o ministério da música, o serviço em Israel através da adoração. Asaf foi um grande homem, um grande músico, ministro da casa de Deus. A Bíblia diz no Salmo 73 que Asaf, ele quase se desviou, ele quase abandonou a fé. E a Bíblia diz assim no Salmo 73, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse em meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf quase se desviou, fraquejou em sua fé por 3 motivos básicos. Primeiro, Asaf invejou o aparente triunfo dos ímpios. Segundo, Asaf acabou acreditando que servir a Deus era inútil. Orar, jejuar, clamar, buscar a Deus a integridade era inútil, já que naquele momento não estava surtindo tanto efeito. Terceiro ponto, Asaf superdimensionou a sua dor, a sua dificuldade momentânea. Mas essa história não vai terminar de modo doloroso. A Bíblia diz que Asaf voltou para o caminho, recuperou a fé, recuperou o juízo, quando entrou na casa de Deus e adorou a Deus e percebeu que a alegria do ímpio, do mal, a vitória do perverso era momentânea e a alegria do justo era permanente. Então o segredo foi ele entrar de novo no santuário e adorar a Deus. É voltar às primeiras práticas, se voltar para Deus em momentos difíceis. Se você perder tudo e manter a sua fé, manter a sua esperança, você reconstrói todas as coisas. Mas se você perder a sua fé e tiver tudo ao seu redor, na verdade você não tem mais nada. Tudo vai desmoronar. Mas pense, se tudo estiver desabando ao seu redor e seus pés estiverem firmados na rocha, que é a nossa esperança, tudo vai ser reconstruído e você não será abalado. Outra história muito interessante que vai fortalecer a sua fé nesse tempo difícil que estamos atravessando é lembrarmos de Joás. 2 Crônicas, capítulo 22, está contando um período dos reis de Israel, juízes se levantando. Um período muito conturbado, em que muitos ímpios que negociam com o diabo, que implantam um sistema demoníaco, corrompem o poder em Israel para estar no trono. A Bíblia conta um momento muito doloroso, que parece que geraria revolta em qualquer pessoa. Diz que o rei morreu e uma mulher chamada Atalia conspirou junto com as forças garantidoras da ordem em Israel. Junto com o exército, ela conspira e ela simplesmente mata, elimina todos os descendentes do rei, aqueles que poderiam subir ao trono e governar sobre Israel. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, tirou um menino, um bebê, e escondeu ele por 6 anos atrás do templo. Aconteceu que durante 6 anos parecia que o mal tinha prevalecido e que Deus era indiferente, que não aconteceria nada. Durante 6 anos o mal triunfou, o grito dos perversos foi mais alto, a zombaria foi mais alto,
Aqueles que usurparam, parecia que ninguém poderia tirá-los dali do poder. Atalia, uma mulher perversa, com uma fé prostituída, maléfica, está reinando no trono. Por 6 anos, 6 é o número do homem. Então, Deus fica em silêncio. Deus não esqueceu do seu filho. Ele o escondeu. Existe uma distância muito grande entre essas duas palavras, esconder e esquecer. Talvez, por mais que seja doloroso, seja difícil de descer, Deus esconde alguém. Deus esconde o seu povo para preservá-los. Às vezes fica muito ruim para que então se melhore. A Bíblia diz que o menino Joás, filho do rei, era um bebê e foi escondido no templo durante 6 anos, atrás do templo, escondido durante 6 anos. Mas quando ele tinha 6 anos de idade, ele não era mais um bebê. Agora, o bebê já é um menino. Então, esse menino lidera o exército que destrona Atalia, destrói os corruptos, destrói a perversão, destrói a maldade, destrona o diabo em Israel. Então, o menino que legitimamente teria direito ao trono chega ao poder. Você também pode lembrar do momento em que Deus tira Israel do Egito. Sim, depois de todas as pragas, depois de todos os sinais, Deus vinha conduzindo o seu povo pelo caminho estreito. Foi Deus quem levou Israel pelo caminho mais estreito. Foi Deus que fez Israel passar por um caminho de dificuldade. Porque o povo de Deus sempre foi um povo de dificuldade. A igreja sempre foi uma igreja de tribulações. Tanto que João, quando ele começa a escrever o Apocalipse, ele escreve aos irmãos de tribulação. Paulo também, ele fala que é necessário passar por muitas tribulações. O próprio Senhor Jesus nos anunciou que passaremos por tribulações. Mas ali o povo saindo do Egito, símbolo da igreja que sairá do Egito para a terra prometida, o povo de Israel saindo depois de muitos anos, centenas de anos como escravos no Egito, Deus os conduz até um lugar estreito, onde somente estaria o mar à sua frente e atrás o inimigo triunfante. Para muitos ali que estavam saindo do Egito, estavam agora diante do mar, Deus estava levando Israel para ser eliminado diante do mar. Porque Faraó vinha triunfante e não tinha mais saída para Israel. Então, Moisés toca com seu cajado nas águas, o mar se divide e Israel está atravessando. Quando Israel está atravessando, Faraó e o exército de Faraó, mais numeroso, mais poderoso, com uma sonora muito grande, vem com seus carros, seus cavalos e seus cavaleiros. E Deus permite que eles entrem no mar. Fica tudo ruim, fica tudo sombrio, tenebroso. Estamos em pleno milagre, mas mesmo em pleno milagre, tem um barulho na nossa retaguarda que quer nos fazer olhar para trás e não mantermos o foco na frente, atravessarmos o mar. Nós estamos atravessando o mar, mas o mesmo Deus que abriu o mar para Israel, ele também permite o barulho do inimigo atrás, para que nós continuemos olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Mas o mesmo Deus que abre o mar para nós, que permite o barulho dos inimigos também no tempo certo, fechará o mar. Talvez você vá lembrar do maior exemplo agora, que é da última vez que o inferno ficou triunfante, parecendo que estava triunfante, quando lavaram as mãos, as autoridades lavavam as mãos e o povo pedia ao Barrabás. O triunfo do mal durou somente 3 dias. No 3º dia, a Bíblia diz que Yeshua, o Machia, o ungido de Deus, o Filho de Deus, a imagem revelada do Deus invisível, ressuscita dentre os mortos, a terra se abala, túmulos se abrem, pessoas se levantam, o véu do templo se rasga, e aqueles que estavam escondidos, como os discípulos, as mulheres que serviam a Cristo, os homens que andavam com Jesus, Pedro que negou Jesus, todos estavam com medo, temendo a morte. Era um tempo sombrio, parecia que o mal tinha triunfado, quando de repente vem o rugido do leão. Guarde isso no seu coração. Por mais que esteja muito difícil agora, suas emoções sejam confusas, tem muito barulho atrás de você, parece que o mal está triunfante, saiba de uma coisa: o leão não deixou de rugir. O nosso Deus deixou muitos exemplos de que às vezes tudo parece estar muito ruim, para depois acontecer a virada. Esteja somente
olhando para Ele. Tem o tempo, tem um dia e tem a hora certa que Ele vai trovejar no céu. E quando Ele vem, as nuvens são pó que saem dos seus pés. Os relâmpagos caminham com Ele, à medida que seus passos estremecem a terra, os reinos, os reis e os governantes dessa terra. Calme, eu sei que está difícil, mas continue andando, olhando para Ele, porque o leão não deixou de rugir. Que Ele te abençoe. Quando parece que o mal está triunfante, é só aparente, é só momentâneo, porque o verdadeiro vencedor, Ele já venceu e Ele em breve volta. Permaneça orando, permaneça firme, olhe para frente, Ele está conosco. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Tchau, tchau.